Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso, professor de Química, e hoje vamos fazer um exercício para responder a pergunta: NH4Br, brometo de amônio, é um sal ácido, básico ou neutro? Fique comigo, vamos começar logo depois da abertura. A questão diz: com relação à solução aquosa formada por 5,34 gramas de NH4Br em 250 ml de água, responda: letra A, qual é o valor do pH? E letra B, este sal pode ser categorizado como ácido, básico ou neutro. E são dadas as seguintes informações: a massa molar do NH4Br igual a 97,94 gramas por mol, a constante de autoionização da água igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, a constante de basicidade da amônia igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, e a constante de dissociação ácida do ácido bromídico, HBr, aproximadamente 10 a nona. Bem, então a primeira coisa que precisamos saber é qual é a concentração do NH4Br. Lembrando que concentração molar é número de moles do soluto dividido pelo volume da solução, e que o número de moles é massa sobre massa molar. Então ficamos com esta fração aqui para definir a concentração molar, substituindo a massa por 5,34. Massa molar, 97,94 gramas por mol. E o volume, observe que agora transformar esse volume de água para litro, 250 ml se transforma em 0,25 litros. O que dá como resultado aqui desta fração a concentração molar do NH4Br em 0,2181 mol por litro. Agora observe, este sal, NH4Br, é um sólido. Quando colocado em água, ele vai se dissolver e esse sal vai se dissociar nos íons NH4+, em fase aquosa, e o íon Br- em fase aquosa. Acabamos de ver que a concentração do NH4Br tem este valor. E pela estequiometria da reação, para cada quantidade de sal que se dissolve, vai se formar uma mesma quantidade de NH4+, e de Br-. Por isso a concentração de ambos e do íon NH4 será também igual a 0,2181 mol por litro. A reação em que o NH4 pode experimentar, já que ele está na presença de água, é o NH4 se comportar como um ácido. Ele pode doar esse H+ para uma molécula de água, que vai se comportar como uma base, para formar H3 ou mais, e o que vai sobrar do NH4 depois dele transferir esse próton para a água será NH3. Observe que durante a reação as quantidades dessas espécies vão mudando. Por isso é útil construir uma tabela como esta que apresento aqui abaixo, em que a gente coloca aqui as quantidades de NH4, H3 ou mais e NH3 em diferentes momentos. Por exemplo, no início tínhamos apenas o ácido, então a sua concentração era, como acabamos de determinar, 0,2181 mol por litro ou molar. E ainda não existia H3 ou mais e NH3 lá no início. Porém, durante a reação, no transcorrer da reação, para cada quantidade que a gente não sabe qual é, por isso vamos chamar de X, que desaparece de NH4, daí o sinal menos, vai surgir a mesma quantidade X, por isso a gente bota o sinal positivo, de H3 ou mais e NH3. E lá na frente, quando a reação atingir o equilíbrio, o que vai sobrar de NH4+, era o que existia no início, menos o que foi consumido para formar os produtos H3 ou mais e NH3. Então veja só, para calcular o pH, precisamos que surja a variável concentração de H3 ou mais. Para isso, vamos precisar invocar essa variável para que ela surja, que ela apareça de algum lugar. E isso vai poder ser feito através da constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio ela vai ser uma razão entre, aqui no numerador, o produto das concentrações das espécies que estão no produto da reação, dividido pela concentração do reagente NH4+, dividido pela concentração padrão, a fim de que a constante de equilíbrio fique adimensional. Agora observe que nos dados da questão não é dado a constante de equilíbrio Ka do NH4+. Cuidado que a informação que é dada é a constante de dissociação do ácido HBr, mas do NH4+ não é dada. Porém nós sabemos, e eu vou também colocar o card aqui do vídeo para você assistir depois, que a constante de dissociação ácida Ka vezes a constante de dissociação básica Kb, o produto delas é igual à constante de autoionização da água Kw. Dessa forma, é possível você determinar a constante Ka como sendo a razão entre Kw dividido por Kb.
Portanto, usando isso aqui do lado esquerdo dessa igualdade, vamos ficar com isso aqui, ó, Ka é KW sobre Kb, que é igual a essa fração. Ok. E agora o que vamos fazer é substituir os valores das concentrações no momento que a reação atingiu o equilíbrio nesta expressão que encontramos aqui abaixo. Então você vai ter o valor de Kw, que é 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Kb da base associado a esse ácido, que é a amônia, por isso é que colocamos aqui o valor 1,8 vezes 10 a menos 5, que vai dar esse resultado, 5,56 vezes 10 a menos 10. E aqui, concentração de H3 ou mais e concentração de NH3 vale x e x, por isso fica x ao quadrado, dividido pela concentração de NH4 no momento do equilíbrio, 0,2181 molar, menos x, e o valor da concentração padrão, 1 molar. Agora, veja só, esse valor aqui dessa constante Ka muito pequena, significa que eu tenho uma pequena quantidade de H3 ou mais e NH3. Portanto, pelo fato de Ka ser pequeno, então a gente pode fazer com que essa diferença aqui, 0,2181 molar menos x, possa ser aproximado para 0,2181 molar. Dessa forma, essa última fração aqui, ó, pode ser reescrita assim. Eu posso isolar o valor de x2 está aqui no numerador, tudo que está aqui no denominador vai ser 0,2181 molar ao quadrado, que ao passar para o lado esquerdo da igualdade vai multiplicar esse número aqui. Isso vai ficar 5,56 vezes 10 a menos 10 vezes 0,2181 molar ao quadrado. Então, quando a gente tira aqui a raiz quadrada, chegamos à conclusão que a concentração de H3 ou mais vale 1,10 vezes 10 a menos 5 molar. Agora que temos a concentração, é muito fácil, podemos calcular direto o valor do pH. pH, por definição, é menos o log da atividade de H3 ou mais, então pH vai ser menos o log da concentração de H3 ou mais dividido pela concentração padrão. Então basta substituir aqui o valor que acabamos de determinar para termos o pH como sendo menos o log de 1,10 vezes 10 a menos 5 molar dividido por 1 molar. Isso aqui vai dar o valor de 4,96, que é um valor abaixo de 7, e por isso você deve estar recordado na escala de pH que esse sal pode ser considerado um sal ácido. Mas também é possível analisar a resposta da letra B a partir de uma análise qualitativa. Para isso, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo chamado Gangorra Ácido Base, o vídeo de número 28, e lá nós demonstramos essa relação aqui. Então, se você não entendeu, é a oportunidade de você saber de onde surge esta relação. Então, vamos lá. A solução aquosa de NH4Br, a gente já sabe que ele vai se dissociar no ânion, Br- e no cátion, NH4+. Sendo que o Br-, a gente sabe que ele é um ânion que ele surge quando o ácido HBr é dissociado, vai gerar H3 ou mais e Br-. Então Br- é uma base conjugada a esse ácido forte, HBr, cuja constante de dissociação é da ordem de 10 a nona. Então a gente sabe pela gangorra ácido base que se o ácido é forte, a base conjugada a ele é fraca. E a gente sabe que se a base conjugada é fraca, ela tem uma capacidade pequena de receber o íon H+, ou seja, ela não vai ser essencialmente protonada. Por isso podemos dizer que o ânion Br- é um ânion neutro. Já NH4 é um ácido conjugado a uma base fraca, que é a amônia, cujo valor Kb vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, se a base é fraca, o ácido conjugado a ele vai ter uma grande tendência de protonar, de se desfazer desse próton, de entregá-lo a uma molécula de água para formar H3 ou mais. Portanto, a tendência do íon NH4+ é acidificar o meio. Então, se o Br- não tem uma contribuição para mudar o pH, é um ânion neutro, e o NH4 tende a formar H3 ou mais, tende a acidificar o meio, então concluímos que este é um sal ácido, e que é um valor concordante com esse valor de 4,96 que obtivemos há pouco para o valor do pH desta solução aquosa. Pois bem, pessoal, então coloque nos comentários deste vídeo se você já tinha visto esse assunto na escola, como determinar se um sal é ácido, básico ou neutro. Espero que você tenha entendido todo o assunto. Um forte abraço a todos e bons estudos!